Eu quero te encorajar nessa noite a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Semana passada nós tivemos a alegria, falamos sobre tempos de estações. Hoje eu quero falar sobre reconhecer homens e mulheres de Deus, reconhecendo pessoas que estão ao seu redor, que são importantes para a sua vida, para o tempo de Deus. Hoje em Gênesis capítulo 3, versículo 8, eu quero focar na história de dois personagens bíblicos. Esses dois personagens bíblicos são extremamente interessantes, porque eles foram homens e mulheres que caminharam com pessoas que carregavam algo de Deus. E um deles é Ló. Ló, para você entender o contexto aqui, Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, nós chamamos na palavra de Deus, Abraão foi o pai da fé. Diga comigo, pai da fé. Abraão foi o pai da fé, e Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, no qual ele amava muito. Ele tinha um coração por Ló. E quando Deus fala para Abraão sair da sua terra e da sua parentela e ir para a área, para o lugar que ele iria mostrar, Abraão leva consigo o seu sobrinho Ló. E Ló conviveu com Abraão. Ele sabia da integridade do seu tio, sabia do amor do seu tio. E Ló prospera caminhando com seu tio. Ele viu as promessas. Mas olha que interessante, Ló, apesar de ter visto as promessas, não recebeu aquilo que deveria ter recebido de Abraão, porque não abriu o seu coração. Nós vamos perceber isso ao longo da história de Ló. E em Gênesis capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: então Abraão disse a Ló, Ló tinha prosperado, seus pastores tinham prosperado, e agora a terra não podia comportar os dois. Ele disse o seguinte: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu quero te agradecer pela alegria que nós temos. Eu quero te agradecer por estarmos aqui, Deus, vivendo algo no Senhor, algo que vem da tua presença. Deus, obrigado, porque o Senhor é Deus que nos ama, que nos protege, que tem nos guardado em diversas circunstâncias. Senhor, que a tua graça e a tua glória esteja sobre nós, que a tua mente possa falar aos nossos corações, o teu espírito possa falar ao nosso coração, e que a nossa mente seja renovada nessa noite de forma poderosa. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor está abrindo os nossos olhos para coisas extraordinárias, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Sabe, a palavra de hoje eu quero dar um tema para ela, e esse tema é: não se mova pela aparência. Diga comigo, não se mova pela aparência. Ló conviveu com Abraão, o pai da fé. Abraão sai da sua terra e da sua parentela, e Ló vai com ele. Ló vivenciou com Abraão coisas extraordinárias. Ele viu Deus de Israel, ele viu o Senhor se movendo a partir da vida do seu tio. Mas ao mesmo tempo em que Ló sabia que Abraão era um homem justo e até tinha aprendido de Abraão, Ló não recebeu o íntimo, a fé que Abraão carregava. Ele não se movimentou de acordo com a direção que Abraão tinha. Ló prosperou, mas Ló prosperou temporariamente. Ele não prosperou a longo prazo, ele não prosperou de forma multigeracional. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite é que
às vezes você está convivendo com alguém que carrega algo de Deus, ou você conviveu com um homem, com a mulher de Deus, mas apesar de saber que aquela pessoa é um homem ou mulher de Deus, às vezes uma pessoa, um parente próximo, um pastor, um líder que Deus colocou na sua vida, a sua mãe ou o seu pai, nós vemos que essas pessoas são pessoas de Deus, mas nós não, de uma certa forma, não conseguimos captar ou receber aquilo que aquela pessoa carrega. Sabe, Ló é aquela pessoa que está ali vendo o mover de Deus na vida do seu tio, e nós percebemos que Ló não aprendeu muito. Ló não consegue transferir essa fé que vem do seu tio para a vida dele no dia a dia, a submissão que o seu tio tinha. E muitas vezes Deus nos coloca perto de homens e mulheres de Deus. Ele nos coloca perto para aprender dessas pessoas, para receber dessas pessoas. E o mais importante, nós não recebemos. O mais importante que Ló poderia ter recebido de Abraão, ele não recebe. A Bíblia vai nos dizer lá na frente que Ló era um homem justo. E nós vamos ver aqui o que movia Abraão e o que movia Ló. O que movia Abraão era a fé. Abraão se movia não por vista, mas por fé. Agora Ló se movia pela aparência. Ló se moveu pela aparência. Eu fico imaginando, eu vejo essa dinâmica na vida de Ló. Eu fico imaginando que quando chegou o momento dos dois ali irem para um lado e outro ir para o outro, por causa da confusão entre os pastores, a forma correta de Ló ter agido com o seu tio era: tio, eu quero dizer algo para o Senhor, eu creio naquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Duas coisas que Ló poderia ter feito na minha perspectiva: uma, tio, o Senhor está me mandando para um outro lugar, mas eu quero, antes de me mover pela aparência de Sodoma ou dos lugares bonitos, eu queria que o Senhor orasse comigo e pedisse a Deus a direção que Deus tem para mim. Assim como o Senhor está se movendo por fé, eu quero me mover por fé. Ló não ora a Deus em nenhum momento. Ló, ele se move pela aparência. Querido, eu quero que você me entenda, não me leve a mal, Deus não é um Deus contra a aparência. Deus não ama a feiura. Deus não ama as coisas erradas. Deus não ama a falta de beleza, não é isso. Apesar que Deus vê beleza de uma forma diferente, mas Deus é o Deus do belo. Ele ama as coisas, Ele cria as coisas de forma bela. Vocês estão comigo ou não? Ele cria as coisas, tudo que Deus faz é belo. Ele criou os céus, todo dia o pôr do sol é um pôr do sol diferente, é maravilhoso, é belíssimo. Os animais que Deus cria, tudo que Deus faz, as cores, quando nós olhamos para o céu todos os dias, nós ficamos encantados com a beleza daquilo que Deus criou. Deus não é contra a aparência. Inclusive a palavra de Deus fala que quando Ló olha para aquele lugar, ele lembra de quê? Ele lembra da terra, dos jardins do Senhor. Ele lembra que aquele lugar é um lugar belíssimo. O problema é quando a aparência externa não está conectado com a essência celestial. E nós vivemos numa geração onde nós nos movemos mais pela aparência do que pela voz de Deus. Quantas pessoas se casam pela aparência? Ou elas vão a uma igreja pela aparência? Elas entram num trabalho pela aparência? Elas se movem com pessoas porque aquela pessoa tem uma certa aparência? Quantas pessoas não estão se movendo pela voz de Deus, mas estão se movendo pela aparência dos homens? E a Bíblia nos diz claramente que Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quantos jovens eu aconselhei que se casaram errado? Eles se casaram simplesmente pela aparência. Seja a aparência de ser bem sucedido, ou seja a aparência física, beleza. Alguns anos atrás, nós tínhamos uma pessoa, uma irmã que eu aconselhei, ela tinha um namorado, estava prestes a se casar, e o casal lindo, aquele casal de filme, de cinema, os dois muito belos. E aí um dia ela chama eu e minha esposa e fala assim: pastor, eu tenho algo para contar para você, nós estamos prestes a casar. E eu recebi algumas mensagens, o meu namorado estava me traindo. Essa menina me mandou uma mensagem: o que você acha? Eu estou prestes a casar. Eu falei: não casa. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que perdoar? Tem que perdoar, mas não casa, você tem chance. Ele já se mostrou 3 vezes que ele não é fiel, esse rapaz vai te dar muito trabalho. Mas já está tudo pronto, a minha família vai brigar comigo. Eu falei: olha, a sua família não vai estar casada com ele, você vai estar. E acredite, se você não sei quanto você está gastando nesse casamento, vai ser mais barato que um divórcio. E essa irmã orou, chorou: acho que eu vou tomar essa decisão. E não tomou a decisão, ela acabou casando. Por quê? Porque ele era o mais bonito da igreja. Ele era o mais lindo, mas ele não tinha caráter.
ela se casa. O que acontece meses depois? Ele continua fazendo o que fazia antes, e pior. Agora no ambiente de casamento. Vezes que ele não é fiel. Querido, ficou de uma forma insustentável o que ela estava vivendo. Até que alguns anos depois ela se separa dele. E sabe o que eu acho interessante? Essas pessoas, elas tomam decisões erradas antes de se moverem por aquilo que Deus tem. E no final, quando dá errado, elas ainda querem culpar Deus e a igreja pelas decisões que elas tomaram. E eu tinha conversado com ela, eu falei, não casa. Esse homem não é para você agora. Mas não, ele era muito lindo. Ele era maravilhoso. Quantas pessoas estão presas no relacionamento pela aparência financeira? Ló se moveu pela aparência. E sabe qual é o final de Ló, querido? Ló termina numa caverna, abusado pelas 2 filhas. O final daqueles que se movem pela aparência geralmente não é bom. Aqueles que se movem não pela voz de Deus, mas se movem por aquilo que eles estão olhando, aquilo que eles estão vendo, aquilo que agrada aos olhos. Olha que fé que Abraão tinha. Abraão sabia tanto que Deus estava com ele e se movia tanto pela fé. Ele fala, Ló, eu vou te dar uma opção. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Só pode dizer isso quem sabe quem tem a bênção de Deus. Só pode mover assim quem sabe que ouve plenamente a voz de Deus. Se Ló tivesse aprendido com Abraão, ele tinha falado 2 coisas que Ló tinha feito. Primeiro, Ló tinha falado, tio, eu sou grato pela sua vida, pelo seu amor, por aquilo que o Senhor fez por mim. Eu posso até me separar do Senhor, mas eu quero te dar uma oferta. Eu quero deixar algo para você. Nós não vemos na Bíblia Ló em nenhum momento agradecendo a Deus ou agradecendo o seu tio por ter sido um bom tio, um exemplo na vida dele. Ló não era generoso, Ló não era grato. Às vezes nós nos movemos com as pessoas, ouça o que eu vou dizer para você, isso é muito importante. Nós nos movemos com as pessoas que estão perto de nós, achando que elas são obrigadas a alguma coisa. Seu tio não é obrigado, seu pai não é obrigado, sua mãe não é obrigada. Quantas pessoas vêm reclamando para mim, olha, porque eu queria deixar o meu filho na casa da avó e a avó não quer. Meu irmão, a sua mãe não é obrigada a cuidar do seu filho, você é. É uma responsabilidade. E se as avós ou se os avós cuidam do seu filho, agradeça a Deus. Seja grato de coração. Nós vivemos uma geração de pessoas onde a gente jura que as pessoas ao nosso redor nos devem algo. Deixa eu falar algo para você, que ninguém te deve algo. Ninguém te deve nada. E a palavra nos ensina que nós somos devedores, não credores. Se você tem bons líderes, se você tem homens e mulheres que te servem, você precisa aprender com eles. Talvez Ló olhou para Abraão nos seus defeitos. Ló não viu o que Abraão carregava. Deixa eu falar algo para você, querido. Todas as pessoas com quem nós convivemos carregam algo que nós não vamos concordar, que nós devemos aprender com elas. Mas Abraão era um homem de Deus. Mais do que o tio de Ló, Abraão era um homem de Deus. E a perspectiva que eu tenho é como que Ló caminha com um homem que estava revolucionando o mundo e não se torna parte desse movimento. Porque Abraão não reconheceu aquilo que o seu tio carregava. Ló não reconheceu aquilo que o seu tio carregava. Ló não reconheceu o homem de fé e a justiça que Abraão representava. É por isso que eu vejo pessoas não se movimentando naquilo que Deus tem para esse tempo, porque nós não reconhecemos os homens e mulheres de Deus que estão ao nosso redor. Talvez você não tenha um pai perfeito, mas você tem um pai que te ensina coisas. O que seu pai pode te ensinar? O que a sua mãe pode te ensinar? O que os seus filhos que Deus colocou na sua vida estão te ensinando? Pastor, mas ele não é crente, mas ele tem algo para te ensinar. Ele tem algo, às vezes ele te ensina sobre perseverança, ele te ensina sobre fidelidade. Cada uma das pessoas que Deus colocou ao nosso redor está nos ensinando sobre algo. Pessoas que têm uma história de vida. A minha preocupação aqui não é com Abraão, mas é com Ló, em não reconhecer e não viver aquilo que o seu tio estava vivendo, porque o seu tio lhe tornou familiar. Sabe, a familiaridade, ouça o que eu vou dizer para você, está fazendo com que muitas pessoas percam a oportunidade de ter a sua vida adiantada, ou crescer em fé, ou na vida. Quantos filhos de pais bem-sucedidos em alguma área financeira
ou mães bem-sucedidas em alguma área financeira, quantos filhos não conseguem enxergar o homem ou a mulher de valor que aquele pai, que aquela mãe é? E o pai deixa herança, mas não pode deixar legado. Porque a herança financeira está deixada, mas o legado é aprender. Eu vejo essa diferença até na dinâmica como igreja, até na dinâmica de Cristo. Existem sempre dois grupos diante de Jesus: a multidão e os discípulos. A multidão recebe os milagres. Os discípulos recebem o poder de fazer milagre. Eles recebem a capacidade de replicar o milagre. Qual dos dois grupos nós queremos ser? A multidão que depende de um milagre, aqui ou ali, se tiver alguém que ora, essa multidão recebe. Ou nós queremos ser discípulos, aqueles que aprendem os segredos do milagre. Ló poderia ter aprendido a se mover com o Senhor a partir do seu relacionamento com o seu tio. Mas a ingratidão de Ló, a familiaridade com relação a quem seu tio era, fez com que Ló não vivesse o melhor que Deus tinha para ele. Vocês estão comigo ou não? Não vivesse. E algumas vezes nós vemos que Abraão, mesmo longe de Ló, interfere na decisão errada do seu filho. A Bíblia nos ensina que Ló, na sua justiça, Ló, ele não se contaminou profundamente com os habitantes de Sodoma, mas Ló estava no lugar errado. Diga comigo, lugar errado. Sabe, querido, tem lugares que nós vamos pela aparência, nós não vamos desenvolver justiça, com certeza, mas também nós não vamos viver uma vida de pecado. O problema é que a desobediência de Ló sacrificou as suas filhas. Ló colocou as suas filhas no lugar errado. Ló não cresceu em Sodoma, mas as suas filhas cresceram. E nós vamos ver lá na frente que a mentalidade das filhas de Ló era uma mentalidade de Sodoma. Isso nos fala algo poderoso. Quando nós nos movemos de forma errada, pela aparência, nós estamos sacrificando o nosso futuro. Nós estamos colocando os nossos filhos, nós estamos colocando as oportunidades em lugares onde nós não deveríamos colocar. Aonde você está plantado? Com quem você anda? Esse lugar onde você está parece ter aparência, mas produz vida. É crescimento na sua família. Vocês estão comigo? Às vezes nós estamos em lugar que não tem aparência, mas aquele lugar tem uma bênção. Anos atrás, eu lembro disso, eu tinha cerca de 18 anos. Meu pai me falou uma frase que nunca saiu do meu coração, nem da minha mente. Ele falou: meu filho, se você estiver no deserto e a bênção de Deus estiver com você, aquele deserto vai florescer. Aquele deserto é um lugar de bênção. Você e a sua casa, você vai prosperar. Mas se você estiver num palácio em desobediência, aquele palácio vai se tornar um deserto. Quantas pessoas que eu conheço que estão vivendo no palácio, mas estão passando fome? Quantas pessoas que eu conheço que estão vivendo ao seu redor várias oportunidades, mas elas não conseguem aproveitar nenhuma. A vida delas não rompe. Por quê? Porque elas estão se movendo pela aparência. E o lugar da sua prosperidade está onde Deus diz para você estar. Anos atrás, quando eu me mudei para Sarasota, eu lembro que eu tive uma visão, tive um sonho. Haviam duas igrejas, uma igreja muito bela e uma igreja bem pequenininha, feia. Eu lembro que em sonhos o Senhor me leva nessa igreja pequenininha, feia, e fala assim: eu quero que você fique aqui. Eu falei: aqui, Senhor? Ele falou: eu quero que você fique aqui e ajude o pastor. Aquela igreja era interessante. Eu falei: amém, glória a Deus. Eu fui para essa igreja que não tinha aparência. Mal sabia eu que aquela igreja ela estava conectada com os Estados Unidos inteiro. O pastor daquela igreja era um pastor extremamente conhecido na cidade. Era um pastor que o xerife pedia opinião para ele, para cuidar da cidade. Ele estava modificando a cidade. Eles foram dar palestras na Bethel. Aquele pastor era amigo do Benny Hinn. Aquele pastor era amigo do Reinhard Bonnke. Ele era amigo da Heidi Bacon. Havia um avivamento naquela igreja simples. Ela não tinha aparência. Quem poderia imaginar que aquele lugar era um lugar onde Deus estava se movendo? Imagine se eu tivesse me movido por vista e não pela fé, por aquilo que Deus trouxe para nós. Você tem se movido por fé? Você tem se movido por gratidão? Ló não foi fiel a Abraão.
Ele achou que poderia romper. Foi parar em Sodoma antes de ser destruído. E aí Ló tem dois sinais. Primeiro, Ló tem um sinal muito poderoso. Passa-se alguns tempos. E os habitantes, os reis de Sodoma e Gomorra, mas outros reis, foram por uma guerra e acabaram perdendo. E Ló foi levado cativo e os seus bens. Abraão tinha tanto um coração pelo seu sobrinho que era ingrato. Abraão tinha um coração tanto pelo seu sobrinho, que assim que ele ouve que Ló foi levado cativo e os seus bens, Abraão sai da sua zona de conforto e vai lutar para resgatar o seu sobrinho. Olha o coração de Abraão. E o que Abraão faz? Ele resgata o seu sobrinho, resgata os seus bens. Em nenhum momento nós vemos na Bíblia Ló falando assim: meu tio, eu quero te abençoar por tudo que o Senhor faz por mim. Eu quero ser grato. Eu quero te dar uma oferta. Obrigado, tio, por vir me resgatar. Não. Ló deveria ter feito pelo menos isso. Segunda chance que Ló tem. Segunda coisa que Ló deveria ter feito: falar, rapaz, eu acho que Sodoma não é um lugar para mim. Eu devo orar mais. Eu devo buscar mais. Eu vou para um lugar onde eu deveria realmente crescer em Deus. Não, Ló volta para Sodoma, ele e os seus bens. E aí na segunda vez, quando o Senhor aparece definitivamente para destruir Sodoma, Abraão mais uma vez interfere na vida de Ló. Abraão mais uma vez intercede ao Senhor para que Deus salvasse o seu sobrinho e a sua família. Só que dessa vez, olha que interessante, Abraão não pôde salvar os bens de Ló. Abraão conseguiu salvar a vida de Ló. Deixa eu falar algo para você, querido. Às vezes nós estamos confiados que vai dar tudo certo porque tem sempre alguém orando por nós. Não posso continuar a minha vida do jeito que eu estou. Alguém está orando por mim. Deus me protege. Irmão, Deus pode às vezes proteger algumas áreas da sua vida, mas outras acabam se perdendo. Ló perdeu a esposa. Porque quando Deus te chama, você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Pare de confiar a sua fé aos outros. Esteja preparado. Esteja pronto. Nessa guerra em que Abraão traz o seu sobrinho de volta, Abraão, que não tinha nada a ver com a guerra, ele entra na guerra para resgatar o seu sobrinho. Depois que ele vence essa guerra, olha que interessante, aparece um homem chamado Melquisedeque. E Abraão, quando recebe a bênção de Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, que tem o título de Melquisedeque, essa é a realidade. Abraão, quando ele recebe essa bênção de Melquisedeque, Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Abraão conseguia reconhecer homens de Deus, homens de valor e ser generoso. É uma das características daqueles que se movem por fé, generosidade. Ele sabe reconhecer reis. E quanto Ló, nunca reconheceu o tio. Nunca abraçou. Apesar de tudo que o tio fez por ele. Quem são as pessoas que fizeram na sua vida, meu irmão? Fazem na sua vida, direto ou indiretamente. E quando a coisa aperta, são eles que oram por você. São eles que te ensinam lições valiosas. Quantas vezes nós já levantamos e agradecemos a Deus por elas? Quantos filhos fazem isso pelos pais? Quantos pais fazem isso pelos filhos ou pelas pessoas que estão ao seu redor? Pessoas que às vezes não são seu parente, mas te servem, te abençoam de uma forma poderosa. Homens e mulheres que podem te ensinar muito. Ló poderia ter aprendido muito de Abraão, mais do que ser rico financeiramente. Ló poderia ter aprendido a fé de Abraão. Ló poderia ter aprendido o altar que Abraão construía ao Senhor em gratidão. Ló poderia ter aprendido, querido, a ser mais dependente de Deus. Quantas vezes nós não oramos, nós tomamos decisões e não oramos. Depois nós queremos que Deus interfira nos problemas que nós arrumamos. Alguém já passou por isso ou não? A gente vai e toma uma decisão pela aparência. Aí depois a coisa começa a ficar azeda. E nós começamos assim: Deus, faz alguma coisa, tem um milagre. Deus fala: você não orou para mim lá atrás. Deus, na sua misericórdia, vem e interfere ainda. Porque Ele é Deus misericordioso. Como eu disse, o final de Ló não foi o melhor final. Ainda que Ló, olha que interessante, ao caminhar com Abraão, Ló de alguma forma recebeu algumas coisas. Uma das coisas que Ló recebeu foi se tornar nações.
Ló é pai de duas nações, os amonitas e os moabitas, que por causa do incesto, Deus tinha determinado que em 10 gerações não poderiam ter relacionamento com o povo de Israel. Mas nós vamos agora para uma outra parte, um outro personagem que não tinha uma promessa. Ló estava convivendo com alguém que tinha uma promessa. Ló não tinha uma promessa, mas ele conviveu com alguém que tinha uma promessa. Mas eu acho interessante um outro personagem na Bíblia, que inclusive vem no povo de Ló, os moabitas, uma mulher chamada Ruth. Diga comigo, Ruth. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15. Ruth era uma mulher de Moabe. Eu quero que você entenda um pouquinho aqui. Ter o seu nome escrito na Bíblia significa que você é importante. Está comigo ou não? Se a pessoa citar o nome dela na Bíblia, principalmente se ela fosse mulher naquela época, era porque era uma pessoa muito importante. A Bíblia podia chamá-la de viúva, podia chamar de moça moabita, mas quando a Bíblia dá o nome daquela pessoa, aquela pessoa era importante. Ter o seu nome já era importante. Imagine ter um livro da Bíblia com o seu nome. Vocês estão comigo ou não? Bom, nós estamos falando de uma mulher que não era judia, era uma mulher moabita. Nós estamos falando de uma mulher que ela era viúva. E a Bíblia faz questão de dar o nome dela, não do marido dela. Essa mulher que não tinha uma promessa, não apareceu um anjo para ela, não teve um fogo consumidor, uma oferta, uma palavra profética. Essa mulher é uma mulher viúva, moabita, que aparentemente não tinha nenhuma promessa de Deus. Ela entra para a história de Israel, porque ela foi completamente oposto a Ló. Olha comigo. No livro de Ruth, nos conta a história de Noemi, o seu marido e os seus filhos. Noemi era uma pessoa, uma israelita, ela e seu marido, que foram morar em Moabe, porque havia muita confusão ali onde eles estavam em Israel, não estava tendo uma prosperidade. A família de Noemi sai de Israel para a região de Moabe, para prosperar em Moabe. E os filhos acabam se casando com duas mulheres, uma delas era Ruth. E olha que interessante, nesses anos que Noemi passa em Moabe, a vida dela, ao invés de melhorar, só piora. Noemi perde o marido, Noemi perde os filhos e Noemi empobrece. E ao final daquela circunstância, como se a dor já não fosse bastante, Noemi agora é ela e mais duas noras. Noemi decide voltar para Israel. Ela ouve que algo está acontecendo em Israel. Ela decide voltar para Israel. Moabe não foi um bom lugar para ela. Não foi um lugar de prosperidade. E na hora de ir embora, as suas duas noras decidem voltar com ela. Falam, sogra, você é tão bênção que eu não posso te deixar nem te abandonar. Mas Noemi insiste, fala assim, minhas filhas, eu não tenho mais nenhum filho para dar para vocês. Sabe, eu não sei se você sabe, mas naquela época a forma de uma mulher ter uma garantia de uma boa velhice, de ter um status social, era se casando e tendo filhos. Era difícil para a mulher que fosse ficar mais de idade e não ter filhos e não ter um marido. E aí as duas choram muito, elas querem seguir Noemi, mas Noemi insiste, olha, eu não quero prender a vida de vocês. Vocês sabem, eu amo vocês demais, mas vocês precisam de um futuro. Vocês são novos, vocês são noras maravilhosas, mas vocês precisam de um futuro. Órfã, que é outra nora de Noemi, chora e volta para sua terra. Mas Ruth, ela abraça um princípio de fidelidade. Ruth fala para Noemi, Noemi, não insista. Eu sei que você não tem filho, eu sei que eu estou sacrificando o meu futuro, mas eu vou estar com você. E ela diz uma das palavras mais lindas da Bíblia. Geralmente essa passagem é utilizada em casamentos. Mas essa declaração de amor não é de um marido para uma esposa, nem de uma esposa para o marido. Essa declaração de amor e de fidelidade é de uma nora para a sogra.
Em Ruth capítulo 1, versículo 15, Noemi diz, aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Uau! Essa nora sacrifica o seu futuro para servir a sua sogra. Que coração fiel. Nós não sabemos o nível de intimidade que Ruth tinha com Deus. Não sabemos nem se Ruth realmente acreditava no Deus de Israel. Mas sabe de uma coisa? A fidelidade de Ruth com relação a Noemi agradou o coração de Deus. Deus se agrada quando nós somos fiéis às pessoas, principalmente aqueles que não têm mais nada a nos oferecer. Ruth se moveu por fé e não por aparência. Ruth se moveu pela lealdade. Ela se moveu por aquilo que de alguma forma podia acontecer. Ela não sabe, mas ela amava a sua sogra. Ruth estava disposta a sacrificar o seu futuro para servir aquela mulher. Ela se tornou uma filha para Noemi. Que poderoso! Em uma geração que se move pela aparência, é uma geração que se move por aquilo que os outros podem nos oferecer, Ruth vai ao contrário. Ruth se move pela fidelidade. Sabe, querido, há momentos em que Deus deixa com que as pessoas que nos abençoaram tanto deixem de ter as coisas e passem por momentos difíceis para testar a nossa fidelidade, para testar o quanto nós amamos as pessoas, o quanto nós realmente estamos com elas, não por aquilo que elas aparentam ter, mas por aquilo que elas são e representam para nós. Muitas pessoas dizem que são fiéis, mas não são. Os momentos difíceis, os momentos onde as pessoas não têm mais nada a oferecer para nós, ou que elas parecem estar derrotadas, esses momentos não estão testando aquelas pessoas apenas, mas estão testando a nós que estamos ao redor delas. Momentos em que você está passando por dificuldade, você ora e parece que Deus não te ouve. Aquilo não é Deus, é Deus te testando, Deus vendo o seu coração, aquilo que está. Ruth se mostrou fiel. E é interessante porque quando Noemi volta para Israel, a palavra de Deus fala quando as pessoas viram Noemi, quando ela chegou em Belém, as pessoas falam: nossa, será essa a Noemi? A Noemi era uma mulher da alta, uma mulher respeitada. Agora ela volta anos depois, sem marido, sem filhos, sem netos, pobre. Ruth viu a sua sogra vivendo os piores dias da sua vida. Tanto que Noemi decide: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, de amargura, de amarga. Olha que interessante. Ló viu Deus prosperar Abraão, mas nunca reconheceu e foi grato. Ruth viu sua sogra perder todas as coisas, mesmo assim foi grata e fiel para cuidar da sua sogra Noemi. Sabe o que Ruth não sabia? Que aquilo que Noemi não podia dar a ela, o Deus de Israel estava olhando aqueles simples atos de fidelidade e obediência. Eu quero dizer para você, querido, que Deus está olhando os nossos simples atos de obediência, de fidelidade. Aquilo que nós servimos as pessoas que elas não podem pagar de volta. Aquilo que nós abençoamos e nós sabemos que essas pessoas nunca vão poder nos recompensar. Deus está olhando aqueles atos, aqueles pequenos atos secretos. Sabe, Deus ama aquelas pessoas que ofertam com a mão esquerda e a mão direita não sabe. Deus ama aquelas pessoas que são fiéis e que o Instagram não sabe que ela está sendo obediente, não sabe que ela está abençoando, não sabe que ela está servindo. Ninguém ouviu, ninguém viu. Aquela pessoa serviu o coração íntegro por aqueles
que não podem mais recompensá-lo. Quando nós somos fiéis e recompensamos e abençoamos aqueles que não podem nos abençoar no natural, Deus interfere e faz aquilo que o homem não pode fazer. A minha pergunta para você nessa noite é: você prefere a recompensa de Deus ou a recompensa dos homens? Você prefere o que as pessoas podem te dar ou aquilo que só Deus pode fazer? Ruth não sabia, mas Deus tinha preparado um futuro para ela. Ruth sacrificou o seu futuro em Moabe, mas Deus tinha preparado um futuro para Ruth que ela jamais sonharia. Talvez Ruth morreu sem saber o presente que realmente Deus tinha dado para ela. Quando eles vão para Israel, se ouve falar da fidelidade de Ruth. As pessoas comentam, falam assim: você ficou sabendo que Noemi volta para Israel e ela tem uma nora que foi viúva do seu filho? Essa mulher cuida dela mais do que 7 filhos. A fama de Ruth se espalhou por aquela região pela fidelidade que ela teve com a sogra. Você já imaginou isso? A sua fama se espalhar porque você é fiel à sogra? O que Ruth não sabia é que havia um resgatador, uma lei em Israel, uma cultura em Israel. E Deus começa a guiar. Eu quero encorajar a ler o livro de Ruth. E Deus já tinha preparado para ela um homem que foi uma bênção na vida dela. Esse homem chamava Boaz. Um homem justo, um homem próspero, um homem rico daquela região. Deus prepara para ela um Boaz. Mas é mais do que ter um Boaz. Ruth casa com Boaz e ela tem um filho. E agora Noemi consegue ter um neto a partir de Ruth. Olha que poderoso. Esse filho é avô do rei Davi. Ruth entra na genealogia de Cristo. Esse é um presente que o dinheiro jamais poderia comprar. Quando Ruth deixa a sua terra e a sua parentela e se move por fé, não pela aparência, Ruth agora entra na genealogia do rei Davi e ela entra na genealogia de Cristo. Nós vamos nos mover por qual critério? Pela fé? Pela fidelidade? Pela gratidão? Ou nós vamos nos mover pela aparência? A minha oração nessa noite é para que nós, como igreja, aprendamos a mover pela fé, pela fidelidade. Sabe, querido, existem coisas que pessoas jamais vão poder te pagar. Mas existe um Deus no céu que está de olho naquilo que nós fazemos, na forma como nós servimos. E como cristãos, nós precisamos entender, querido, tem injustiças que nós sofremos, tem coisas que nós fazemos, até de bênçãos, servindo as pessoas, que só o Senhor pode nos recompensar. E é Ele que está olhando. Talvez você se moveu em algumas áreas na sua vida pela aparência, e hoje tem colhido o fruto disso. Deus tem falado com você. Deus tem ministrado ao seu coração. Talvez você não quer sair dessa área, desse lugar que te dá um status, mas que na verdade você está passando dificuldades internas. Nada flui. Tem status, mas não tem preenchimento. Deus está te levando para um lugar que você fala: Deus, não faz sentido. Não faz sentido. Aqui é um deserto. Ou aqui é pequeno demais. O Senhor não é o que eu pensei. Mas acredite, querido. Se Deus falou para você ficar nesse lugar, se Deus falou para caminhar com essas pessoas, se Deus falou para você abraçar essa semente que Ele está te dando, abrace. Se mova por ela.
E veja o que Deus vai fazer. Veja o que Deus vai fazer. Esteja nesse lugar. Esse lugar de fé. Que às vezes parece pouco. Parece insignificante. Mas é um lugar de bênção. É um lugar seguro. É um lugar onde os seus filhos vão prosperar. Eu aprendi nesses anos que ser fiel ao Senhor não só nos beneficia, mas beneficia a nossa próxima geração. E aprenda algo, querido. A limitação das pessoas que estão ao nosso redor é uma oportunidade para nós desenvolvermos o nosso chamado. As pessoas me perguntam, pastor Heber, por que você prega? O que te fez pregar durante esses anos? Eu estava refletindo sobre isso. Eu prego desde os 15 anos de idade. Esse ano faz 23 anos que eu prego. 23 anos que eu ministro. Eu sei, eu pareço jovem, mas já tenho uma caminhada. 23 anos que eu prego. Mas eu comecei a pregar, não é porque eu sempre quis pregar. Eu comecei a pregar porque a nossa igreja era pequena, ela não tinha líderes, ela não tinha alguém que cantava, eu aprendi a cantar. Sempre fui muito tímido, por incrível que pareça. Meu pai falou, a gente não tem um time de louvor, então você vai ser o time de louvor. Então eu tive que aprender a tocar. Nós não tínhamos professores da escola dominical, então eu virei um professor da escola dominical. Nós não tínhamos líderes de jovens, então eu virei um líder de jovens. Às vezes meu pai, no muito trabalho, em muitas coisas, faltava 15 minutos para o culto, para ministrar, ele falava, meu filho, eu não estou sentindo bem, eu quero que você ministre. Foi assim que eu aprendi a ministrar de última hora. Algumas pessoas falam assim, pastor, se você quiser que eu dê uma palavra, espere um ano que eu vou preparar uma mensagem poderosa aqui. Comigo, a minha ministração, meu pai falava assim, faltando 15 minutos para o culto, hoje é a sua vez. Eu falei, amém. Eu aproveitava aquela oportunidade. As áreas em que meus pais não conseguiam ir, eu conseguia ir. Isso foi uma bênção na minha vida, foi uma bênção na vida do meu irmão. As áreas que eu não consigo movimentar, Deus colocou pessoas ao meu redor para se movimentar. Deus, eu sei me mover numa palavra profética, mas não como meu irmão, não como os meus discípulos. Então, onde eu vou, eles se movem primeiro, deixa eles se moverem primeiro. Eu sou fiel a Deus. O que Deus não colocou em você, Ele colocou nas pessoas que estão ao seu redor. Você sabia disso? Algumas áreas da sua vida, algumas limitações que você carrega, Deus não vai transformar essas limitações, porque Ele quer que você caminhe com alguém. A dificuldade da fala de Moisés era o trabalho de Arão. Era o ministério de Arão. Às vezes o seu ministério vai ser preencher a dificuldade na vida de alguém. E aquilo vai fazer você crescer. Ao invés de olhar aquilo que os nossos pais não têm, nós devemos olhar aquilo que eles têm. E a oportunidade que nós temos de servir. Ao invés de olhar aquilo que a igreja não tem, aquilo que os seus líderes não têm, aquilo que a área onde você está não tem, nós olhamos aquilo que eles precisam e nós preenchemos aquilo. É a oportunidade para nós crescermos. E eu fico imaginando, quando Deus deu uma palavra para o meu pai, para fundar a God Provider, nós estávamos inseridos num lugar de pleno crescimento, de muita prosperidade, mas Deus tinha dado uma palavra. E Ele falou, naquela época, com um pastor que estava lá, olha, Deus tem me dado uma palavra. Ele falou, Adarque, eu sinto que realmente Deus te deu uma palavra. Esse pastor nos ajudou no começo. Mal sabia que o que estava acontecendo iria gerar um avivamento, mas mais do que tudo, as necessidades da igreja fez com que nós nos desenvolvêssemos. As pessoas que Deus colocou ao seu redor, as dificuldades que elas carregam, é uma oportunidade para você usar o seu dom, o seu chamado. Comece a ver os problemas e as faltas como uma oportunidade de você se completar. Hoje eu agradeço a Deus por aquilo que eu não sou, porque Deus sempre coloca pessoas que são ao meu redor. Não preciso ser. Muitas áreas da minha vida eu não preciso ser,
Porque Deus colocou pessoas ao meu redor. E sem elas nós não cumprimos propósito. Sem elas nós não prosperamos. Pastor Chris Wallington fala algo para mim que mudou radicalmente a minha perspectiva. Ele fala: eu vou a muitos lugares onde as pessoas têm buscado um propósito. Nós ouvimos tanto sobre propósito. E ele fala: meu irmão, eu não sabia nada de propósito. Eu só descobri meu propósito quando eu descobri o meu povo, a minha tribo. Quando eu descobri o Bill, quando eu comecei a caminhar com o Bill, quando eu comecei a caminhar com o Danny Silk. E ele fala: faz sentido. Porque quando você está num corpo, inserido num corpo, ali você começa a descobrir: olha, eu tenho um propósito aqui. Ele nunca imaginou que iria pregar em vários lugares ao redor do mundo. Ele nunca imaginou que ia viver o que ele estava vivendo, até ele descobrir o seu povo. Ruth não tinha uma promessa de Deus. Ela não recebeu uma palavra profética. Mas ela descobriu que ela nasceu para servir Noemi. E servindo Noemi, Deus colocou ela no lugar de honra e prosperidade. Aonde Deus te chamou para servir? Com quem Deus está te colocando? Quais são as pessoas? Não se mova por aparência. Se mova por fé. Se mova por fidelidade. Se mova pela direção de Deus. Amém? Vamos colocar em pé nessa noite. Eu quero orar com você.